Da mesma forma que o sistema PA, da lógica proposicional, o sistema de dedução PR, da lógica de predicados, é correto e completo. Esses dois resultados são muito importantes. Poderíamos dizer que, por exemplo, a escolha dos axiomas e das regras de dedução de PR não é algo feito, digamos, ao acaso. Existe um objetivo claro. E o objetivo dessa escolha é a possibilidade da demonstração da completude e da correção do sistema resultante. Ou seja, queremos obter um sistema de dedução, no caso o PR, que seja completo e correto. Veja os enunciados desses teoremas. Teorema da correção. Seja H uma forma da lógica de predicados. Estamos no âmbito, no contexto da lógica de predicados. Se existe uma prova de H em PR, no sistema PR de dedução sintática, então H é válida. Usamos tal notação para indicar tal fato. Ou seja, se tem uma prova de H em PR, uma prova somente a partir dos axiomas, concluímos que H é válida. Ou seja, se H é teorema, então H é válida. O teorema da completude é o inverso. Seja H uma fórmula da lógica de predicados. Se H é válida, então existe uma prova de H em PR. Ou seja, se H é válida, então H é um teorema. Esses dois resultados são fundamentais no estudo do sistema PR. Temos, além disso, mais um teorema importante, que é o teorema da consistência, que diz o seguinte, que o sistema PR é consistente. O que significa isso? Olha, como vimos anteriormente, um sistema axiomático é consistente se nele não é possível ter esses dois fatos. Dado uma fórmula H qualquer, não é possível ter H como teorema e a negação de H ao mesmo tempo como teorema. Se o sistema é consistente, não temos tais fatos. E o sistema axiomático PR é consistente, ou seja, se uma fórmula é teorema, a sua negação não será teorema. E se a negação de uma fórmula é um teorema, a fórmula também não será um teorema. A demonstração desses resultados, nós não as consideraremos. Estão, digamos, fora do escopo desse curso. Seria um próximo passo na sequência do estudo da lógica. Eu diria que é uma pena não poder demonstrar os teoremas da correção, da completude, da consistência. O tempo é pouco. Temos que escolher algumas coisas para serem ditas no curso. Caso contrário, o curso nunca acaba. Mas é assim mesmo. Para finalizar essa aula, gostaria de fazer algumas observações. Olha o seguinte, na lógica, como na matemática, devemos ter cuidado com conclusões apressadas. Nem sempre tais conclusões são verdadeiras. Analisamos a seguir um desses casos utilizando o teorema da completude. Como vimos anteriormente, temos esse resultado. A partir dessa hipótese, podemos provar esse fato. Entretanto, a partir desse resultado, não podemos utilizar o teorema da dedução para concluir que essa implicação é um teorema. Como vimos, isso é incorreto por duas razões. A primeira delas é essa, que foi vista anteriormente. Ou seja, nessa prova, utilizamos a generalização em x, que é uma variável livre, nessa fórmula. Por isso, não podemos usar o teorema da dedução para concluir tal fato. Isso já foi visto anteriormente.
Uma outra maneira de provar que não podemos concluir esse fato a partir desse é observar que essa fórmula não pode ser um teorema, que é o que veremos a seguir. Veja então por que tal fórmula não pode ser um teorema. Como vimos, temos esse resultado. Podemos provar essa fórmula a partir dessa hipótese. E como vimos, não podemos usar o teorema da dedução para concluir tal fato. Uma outra maneira de ver isso, que não podemos concluir que essa implicação é um teorema, é a seguinte. Observe inicialmente que essa fórmula não implica essa. Ou seja, esse antecedente não implica nesse consequente. Por quê? É fácil definir uma interpretação que interpreta essa fórmula como sendo verdadeira e essa como sendo falsa. Então, pelo teorema da correção, a implicação não pode ter prova. Por quê? Porque essa implicação não é válida. E se ela tivesse prova, pelo teorema da correção, ela seria válida. Mas ela não é válida. Essa implicação não é válida. Ou seja, é falso que essa implicação é um teorema. Falamos então dos teoremas da completude e da correção, que são importantes. E é bom que você entenda isso, perceba tal fato. Sempre que for estudar lógica, algum sistema de dedução, preste atenção nesses resultados: completude e correção. Nem sempre é possível demonstrar a completude de um sistema. Muito mais. Existem sistemas que são incompletos. E são incompletos e não tem o que fazer para, digamos, completá-los. É claro que tais conceitos podem parecer meio nebulosos. É assim mesmo. Estamos falando de coisas e não estamos, digamos, apresentando as definições adequadas, as demonstrações que deveríamos apresentar, mas estamos indo para o final do curso. E nesse final, estamos meramente querendo motivá-lo a continuar a estudar lógica.